Ju, a gente teria mil temas para conversar contigo, mas vou começar com o que está dando mais burburinho aí na imprensa nos últimos dias. Por que que a indicação do economista da Unicamp, ex-presidente do IPEA e da Fundação Perseu Abramo, Márcio Postman, está sendo tão, foi tão rejeitada por uma parte aí, inclusive da imprensa e de setores do governo também, né? Eu poderia resumir esse debate na frase: Márcio Postman é um economista de esquerda, progressista, um quadro militante do Partido dos Trabalhadores e professor da Unicamp. Eu acho que essas frases já sintetizam um pouco da resistência, especialmente dos setores da mídia tradicional, que tem muita vinculação com os interesses de mercado, a aceitar um quadro com essas características. Poderia talvez ir mais profundamente e dispor um pouco sobre a própria criminalização das opções políticas, né? O Camarote, né, da Globo News, ele se referiu a um descer goela abaixo a indicação do Márcio Postman na presidência do IBGE. Veja, né, é descer a goela abaixo de quem? Se é o presidente, ou seja, a autoridade que representa em termos máximos o governo, indicando um presidente da sua escolha pessoal, a goela abaixo foi de quem? Inclusive, não há aqui conhecimento de resistência nem por parte da Simone Tebet, né? Embora algumas matérias tenham tentado vincular, utilizando a palavra desrespeito com relação à indicação do professor Márcio, né? A Simone Tebet se referiu a desrespeito, seria um desrespeito, conversar sobre o próximo nome anteriormente ao fim do ciclo da consolidação do censo, que vai ser apresentado pelo presidente interino. De forma alguma, o desrespeito é a indicação do presidente, ou mesmo a indicação do presidente a partir da figura do Márcio Postman. O jornal o Globo, ele sistematizou 3 motivos de por que o Postman não é um bom nome. O primeiro seria a falta de associação mais direta com o tema da estatística. Então, embora fosse um economista, não é um economista estatístico ou fundamentalmente versado nessa metodologia de pesquisa. Em segundo lugar, ele não teria experiência em gestão. Em terceiro lugar, ele é professor da Unicamp. Veja, em primeiro lugar, o IBGE, ele, embora lance mão de instrumentos estatísticos, os instrumentos estatísticos, eles não dizem nada sozinho. Você precisa de uma fonte de interpretação, um conhecimento histórico para compreender como os dados, né, aventados se relacionam, se explicam a partir da natureza qualitativa das variáveis sociais. Em segundo lugar, o Postman, ele está sucessivamente presidindo ou institutos ou fundações desde a sua saída do IPEA, então que ele mais tem a experiência de gestão. E, em terceiro lugar, é muito criminalizador essa associação da Unicamp com falta de metodologia econômica, ou mesmo essa associação da Unicamp com uma escola heterodoxa fadada ao fracasso. No fim das contas, é isso, é a mídia, os setores de mercado tentando interditar uma ótima indicação para presidir o IPEA, e principalmente alguém que tem muita expertise, né, ganhou prêmio Jabuti, é uma grande referência no campo econômico, que está sendo interditado sob argumentos bastante maldosos, como terraplanista econômico, ou mesmo a suposição especulativa de que ele poderia se associar com práticas pouco científicas de manipulação e manejo dos dados. É uma pena, mas esses são os conflitos típicos de um governo de frente ampla, né? Que tem, inclusive, na sua composição, setores que tinham uma certa crítica à condução política do Bolsonaro, mas que tinham pleno alinhamento ideológico em termos de política econômica. Juliane, por que uma das críticas do Márcio Postman disse que ele politizou o IPEA? Da onde nasce essa crítica? O Márcio comandou o Instituto de Pesquisas Econômicas, e da onde nasce essa crítica, Juliane?
Primeiro, ela nasce de um vazio de concepção do que é técnico, o que é neutro, o que é político. Veja, não existe nada neutro. Nada é neutro numa sociedade capitalista dividida em classes sociais. Todas as opções de política econômica, talvez com exceção de campanhas de vacinação, que são coisas que beneficiam todo mundo, todas as outras opções de gasto público, de arrecadação tributária, elas sempre beneficiam alguém e prejudicam alguém. Então, não existe o bem geral, decisões que beneficiam a sociedade e os interesses sociais de forma conjunta, porque é uma sociedade marcada por uma divisão de classes, né, entre gente que vende a sua força de trabalho e gente que explora o trabalho alheio. Então, toda a leitura, toda a decisão de política econômica, mesmo a partir do método mais científico, ela é uma decisão política. Acho que essa é uma primeira afirmação. Em segundo lugar, existe uma diferença entre concepções políticas e teóricas sobre a sociedade e metodologia científica. Então, essa tentativa de associar militantes à pouca lisura do seu método, ou de associar pessoas que honestamente explicitam as suas posições teóricas à falta de racionalidade científica, é errônea. Veja, ontem mesmo fez 1 ano de uma matéria da Folha de São Paulo em que um gestor de um fundo de investimento fazia o seguinte prognóstico. O próximo governo, se for o Lula, e mantido seu caráter populista, a taxa de juros deve ir a 20% e a taxa de câmbio, né, a relação do real para o dólar, deve ir a R$ 8,00 um dólar. Ele errou profundamente o seu diagnóstico. E não me parece que ele tenha errado por falha metodológica, até porque hoje tem instrumentos, né, programas de computador que são muito, muito bem equipados para fazer correlações. Então, este cara, ele não é mais técnico do que o Márcio Postman. Acontece que a modelagem técnica ela está sempre submetida a uma concepção política. Então, o problema aqui não é o método que ele utilizou, o problema aqui é a sua concepção de que gasto público leva à pressão por aumento dos juros. Isso está correto dentro do modelo. Do ponto de vista científico, da metodologia científica, se você parte da ideia de que a determinação dos juros e do câmbio é através do gasto público, então está correto fazer esse tipo de inferência, que no governo Lula essas variáveis vão se comportar dessa forma. Acontece que a ciência econômica ela é uma ciência social, e a correlação entre juros, gasto, inflação, taxa de câmbio, ela é uma correlação que está ligada a diferentes concepções de como funciona a macroeconomia. Então, o fato do Postman ter posição na sociedade não quer dizer que ele vai lançar mão de um instrumental errôneo, frágil. Essa é uma forma de interditar o debate. É você dizer, militantes têm fragilidade técnica. Como se houvesse alguém que não é militante em termos de concepção teórica, ou como se houvesse a possibilidade de uma metodologia técnica e neutra, que os neutros utilizam e que os militantes não utilizam. Essa é uma forma bastante pueril de lidar com as diferenças. Então, o Postman politizou o IPEA. É possível, numa concepção mais alargada do que a política, é possível dizer que sim. Ele fez do IPEA um lugar, a partir de um método bastante rigoroso, que produz conhecimento levando em consideração desigualdades sociais, levando em consideração a necessidade de partido que a gente tem de mais profundo no pensamento nacional, de uma análise genuína e original dos problemas brasileiros. Isso é politizar? Talvez sim, porque parte da economia acha que não precisa de leitura histórica para fazer inferência. Agora, é politizar no sentido profano da palavra, criminalizador da palavra, de que a política não dispõe da técnica? Não. Basta olhar todas as publicações que o IPEA fez nesse período. Não existe, inclusive, nenhum tipo de denúncia sobre fragilidade teórica sobre elas. Nós estamos debatendo aqui inferência até criminosa, porque se houvesse na justiça, ainda assim, sob investigação, a gente teria que ter cuidado em fazer esse tipo de
denúncia, mas nem investigação há sobre nenhum ato ilegal. Então, é a forma de interditar o debate, a forma moderna, que é criminalizar a política. Então, parece que tudo que é de militantes é ruim, é frágil metodologicamente, e tudo que é de pessoas neutras é bom. Acontece que não existem as pessoas neutras, assim como os instrumentos por si só não dizem nada, né? A explicação que a gente dá sobre o fenômeno que é o que é importante.